Aleluia. Aproveita que você está de pé e vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe essa noite, continue nos abençoando, que Ele fale ao nosso coração, a sua palavra não volte vazia. Aleluia. Que Deus possa, de forma sobrenatural, fazer algo novo aqui essa noite. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor, Tu és maravilhoso demais, Pai. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da nossa existência. Não há outro Deus além de Ti. Tu nos trouxesse aqui essa noite para falar conosco, Senhor. Tu nos trouxesse aqui essa noite para nos confrontar, para nos ensinar, para nos exortar e para nos consolar. Consolar os que sofrem, corrigir os errantes e edificar o caráter de Cristo, construir em nós vida. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que atrapalha de ouvir a Tua voz essa noite, que bata em retirada agora. Cada entidade maligna desse bairro, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos estejam cativos somente ao Teu Espírito Santo, meu Deus. Eu te peço, Pai, amarra o valente, tira o sono, o cansaço, a dispersão. Nós viemos aqui prestar culto ao Senhor. Diga isso a Ele: eu vim aqui, Senhor, prestar culto ao Senhor, porque não há outro Deus além de Ti. Para onde iremos nós, se só Tu tens palavras de vida? Que a Tua palavra seja uma semente, e que o nosso coração seja a terra boa, que ela penetre na divisa da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e não volte vazia. Nós não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Dizemos tudo isso porque honramos e glorificamos e exaltamos somente ao Teu nome. Só a Ti a glória, Pai. Em nome de Jesus, toda a igreja diz? Pode sentar, querido. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus Cristo. No livro de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler até o versículo de número 11. João capítulo 8, texto conhecido da Bíblia. Acharam? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. Assentado, os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e a lei nos mandou, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando, a escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta. Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ele estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém,
Mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Até aqui, o versículo de número 11. Uma das armas mais malignas do inimigo é a arma da acusação. Eu não sei se você sabe, mas a palavra diabo significa inimigo e a palavra Satanás significa acusador. E nós, cristãos, batizados nas águas, cheios do Espírito de Deus, tropeçamos todos os dias. Todos os dias. Algumas vezes de maneira inconsciente, no pensar, no falar, no olhar, no desejar. Outras vezes de forma consciente, no pensar, no falar, no olhar, no desejar e no executar. Outras vezes até sabemos o que temos que fazer e não fazemos. A Bíblia diz que nós vamos dar contas a Deus por cada palavra que nós dissermos durante a nossa vida. Certa vez eu vi o reverendo Hernandes Dias Lopes dizendo que no céu não entra pecado. E no céu não entra pecador. E eu falei: Jesus, eu não entro lá. Não sei vocês, mas a Bíblia diz que não entra. E só há uma forma de entrar nos céus: é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, coberto o nosso pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos estragos de uma vida adulta estão relacionados a uma vida na infância. Adultos, homens e mulheres, que se sentem inferior uns aos outros, têm alguma origem no passado, lá da infância. Adultos, homens e mulheres que se sentem tímidos de alguma forma, existe alguma origem lá no passado, principalmente na infância. Adultos, de certa forma, travados em todas as áreas da sua vida, de alguma forma foram abusados, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, seja por violência ou atos libidinosos, seja por um certo tipo de opressão paterna, ou irmão mais velho, ou até, nós ouvimos muitos casos de crianças que foram abusadas por tios, conhecidos de um pai. Infelizmente, existe esse tipo de dado maligno, aonde a origem foi deturpada. E aí cresce uma criança, um jovem ou uma jovem machucada no passado. A maioria dos casos, não é regra, a maioria dos casos de homossexualismo, de novo, não é regra, tem origem na infância, tem origem em uma agressividade, às vezes violência física, tem origem em abuso de palavras. E de novo, não é regra, tá, irmão? Tem origem em maus tratos. A maioria das mulheres que não tem sucesso no casamento vem de famílias desestruturadas. A maioria dos homens que tem problema no relacionamento vem de famílias desestruturadas.
E Jesus Cristo entra numa família, numa casa, numa vida, nessa mulher que era prostituta. E a gente vê Jesus Cristo perdoando essa mulher, mas essa mulher tinha uma história que a Bíblia não relata. Essa mulher tinha uma trajetória, uma jornada que a levou até aquele momento. Eu me lembro da mulher samaritana de João, no capítulo de número 4, onde a história diz que aquela mulher tinha um poço, onde ela tirava água, conhecido o poço de Jacó, onde os samaritanos não se davam com os judeus. Aquela mulher também era uma prostituta, porque ela tinha vários homens. E a exemplo dessa mulher, aquela mulher estava distante de Deus. Distante. Existem algumas coisas que nos distanciam de Deus. E às vezes, algo que nós sofremos lá atrás. Lá atrás. E as pessoas não conseguem entender o trabalho maligno de Satanás de destruir famílias, porque essa é a obra dele, e ele quer atingir lá na origem, na infância. Assim foi com Moisés, aonde houve uma sentença de Faraó para matar todas as crianças, porque queria destruir o plano glorioso de Deus. Assim foi com Jesus, onde iria destruir na infância. O inimigo, ele tem um projeto para destruir a família, e ele começa na infância. Porque uma criança machucada, abusada, frustrada, oprimida, é um adulto que não produz para a glória de Deus. E o diabo sabe disso. E é por isso que ele quer destruir famílias inteiras através da origem das crianças. Mas voltando para a mulher samaritana e para essa prostituta, eu vou fazer um paralelo dessas duas mulheres, e eu vou me focar um pouco mais na samaritana, porque a Bíblia não conta nenhuma história dessa mulher, e eu vou pressupor que elas têm a mesma trajetória, ou a mesma história. A mulher samaritana estava num diálogo com Jesus, em que o diálogo era: os judeus não se dão com os samaritanos, a primeira barreira. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. O inimigo, ele quer colocar várias barreiras para nos impedir de chegar até o Senhor. Várias. A primeira barreira que aquela mulher encontrou foi a barreira da religião. Porque o povo judeu era um povo escolhido por Deus. O povo samaritano não era um povo escolhido por Deus, pelo menos na leitura dos samaritanos. A primeira barreira que nós colocamos como cristãos: fulano é crente, fulano é crente, como se nós fôssemos superiores aos não crentes. Nós simplesmente fomos agraciados por Deus, abençoados por Deus, e não por mérito, mas pelo sacrifício de Cristo e pela graça. Primeiro obstáculo que aquela mulher colocou é a religião. E nós temos colocado obstáculos para que as pessoas se acheguem a Deus. Segundo obstáculo que aquela mulher colocou, aliás, não ela, mas a cultura, é que as mulheres não poderiam chegar perto de homens se não fossem esposa do homem. Até hoje no Oriente Médio é assim. As mulheres, elas vestem uma burca, uma roupa, para que outros homens não vejam, apenas o marido pode ver aquela mulher. Na cultura judaica, nenhum homem poderia chegar perto de uma mulher que não fosse a sua esposa. E Jesus chegou perto daquela mulher. E Jesus conversou com aquela mulher. Um absurdo, de acordo com a cultura judaica. E Jesus pediu algo àquela mulher. E Jesus disse: me dá água. E ela disse: mas esse poço é do meu pai Jacó. Porque na época não existia avô, tataravô, bisavô. E ela diz: é do meu pai Jacó. Aliás, os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus olhou para ela e disse: se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem te pede água. E eu vou voltar para essa mulher aqui de João capítulo 8.
Se aqueles homens soubessem, e se elas soubessem, quem estava ali naquele dia. E Jesus disse assim para ela: tu pedirias água, e da água que eu te der, tu nunca mais tornaria a ter sede, porque do teu interior fluiriam rios de águas vivas. Jesus estava usando, obviamente, parábolas para dizer que toda necessidade humana é nada comparada à presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E essas mulheres, tanto essa mulher de João 8, quanto a mulher de João 4, a mulher samaritana, estavam cheias de obstáculos até Jesus. Na mulher samaritana, o obstáculo da religião, o obstáculo da cultura. Nessa mulher aqui, o obstáculo da religião, que os fariseus estavam ali. O obstáculo da cultura, porque na cultura, lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10, numa lei escrita por Moisés, diz que se a mulher, deixa eu ler para vocês, se a mulher e o homem forem pegos em adultério, não é só a mulher não, irmão. Levítico capítulo 20, versículo 10, se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Cadê o homem aqui que só tinha mulher? A mulher não consegue adulterar sozinha. Cadê o homem desse texto? Porque a Bíblia diz que a mulher foi pega em adultério. Versículo 4 de João 8, olha aí comigo a tua Bíblia. Disseram: Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Bom, se foi em flagrante, tem homem também. E cadê o homem? E aí dá motivo para outra ministração, porque às vezes está faltando o homem. Eu não sei se os homens eram esses falsos crentes que estavam aqui, se eram os fariseus. Eu não sei se quem estava deitando com essa mulher eram esses falsos crentes aqui, os judeus. Eu não sei qual é a história dessa mulher. Eu não sei o que levou ela a chegar nesse ponto. Eu não sei que machucaduras tem na alma dessa mulher. Eu não sei se ela foi violentada na infância. Eu não sei se ela foi abusada psicologicamente. Eu não sei se ela foi violentada fisicamente. Eu não sei se alguém tocou nas partes íntimas dela, quanto ela era apenas uma inocente criança. O fato é que essa mulher estava descaracterizada, e Deus não criou ninguém para ser descaracterizado. Deus criou, Gênesis capítulo 1, homem a sua imagem e semelhança, homem e mulher, Deus os criou. É assim que diz a Bíblia. Eu não sei como é que está a tua casa, a tua vida e a tua família, mas se tem alguma coisa descaracterizado, não foi assim que Deus planejou, não foi assim que Deus idealizou, mas tem uma origem. Toda a consequência do que nós estamos vivendo hoje tem uma origem. E essa origem, eu não vou me ater e nem gastar tempo nisso, mas pode ter sido um pai. E não só violência no sentido que vocês estão entendendo, mas às vezes um pai que gritava, uma mãe que gritava, às vezes um irmão mais velho que humilhava, que batia, às vezes uma professora. Eu não sei, às vezes a nossa mente nem traz mais lembranças, mas tem pessoas que estão presos e presas a um passado, repetindo a mesma vida. E obviamente que hoje na vida adulta as consequências são outras. É um medo,
um medo que não tem explicação, é uma insegurança que não tem explicação, é um desespero da alma que não tem explicação, é um desequilíbrio, é uma impaciência. Mas hoje nós vamos usar o maior de todos os remédios contra esse ato maligno de Satanás. Nós vamos liberar perdão. Mesmo que você não lembre de nada, nós vamos liberar perdão essa noite. Porque nós não vamos ficar presos a um passado, nem mesmo que a gente não lembre. A um passado que nos fez descaracterizados, que arrancou ou maculou ou embaçou a identidade que Cristo nos deu no dia que nós nascemos. Jeremias capítulo 1, a palavra do Senhor diz que eu te conheço desde o ventre da tua mãe, desde que tu eras uma massa informe, eu te criei como profeta às nações. Deus dizendo isso para Jeremias. Deus planejou algo para a nossa vida. Deus idealizou algo para a nossa vida. E alguém, talvez usado pelo maligno, quis descaracterizar o projeto de Deus para nós. E hoje, crianças, jovens e adultos não estão sendo o que Deus planejou para ser. Hoje, homens e mulheres não estão sendo o que Deus criou para ser. Na minha época, homem era o que tinha muitas mulheres. Eu ouvia isso na minha adolescência. Na minha época, homem bebe e fuma, descaracterizado. Porque não foi essa a ideia de imagem e semelhança que Deus nos deu. Ele disse que nós dominaríamos sobre a terra e não seríamos dominados. Ele disse que nós seríamos imagem e semelhança dele, seríamos sal da terra e luz do mundo, não seríamos opacos, não seríamos ofuscados pelo maligno. A primeira arma que nós vamos destruir de todo esse princípio maligno, nós vamos liberar perdão. Liberar perdão. Eu não sei se tem alguém na tua vida que você lembra que você precisa liberar perdão essa noite. Liberar perdão. Eu já falei isso aqui na igreja. Eu precisei liberar perdão para o meu pai. Mas pastor, para o seu pai? E ele já tinha morrido. Mas pastor, e aí, como é que faz? Perdoou ele já morto? Sim, porque o perdão, ele não é para quem recebe, ele é para quem dá. Posso ouvir um amém? O perdão, ele não cura quem recebe. O perdão não transforma quem recebe. O perdão não restaura quem recebe. Ele restaura, ele cura e ele liberta quem doa, quem fornece, quem libera. Eu liberei perdão sobre a vida do meu pai, por ter sido um pai ausente, por ter sido um pai negligente, por ter sido um pai violento, por ter sido um pai cheio de arrogância, por ter sido um pai que não amava, por ter sido um pai que nunca me deu uma cueca sequer num dia de um aniversário meu. Mas eu entendi que Deus usou ele para que eu tivesse vida. E a Bíblia manda honrar pai e mãe. Eu entendi que Deus usou ele para fazer o homem que eu sou hoje e não repetir os mesmos padrões. Eu liberei perdão sobre o meu pai. Eu não sei quem são as pessoas que você vai ter que liberar perdão, mas a tua vida não pode ficar presa. A tua vida não pode ficar ancorada a um passado de dores. A tua vida não pode estar descaracterizada. Está vivendo hoje, essa mulher prostituta, alguma coisa no passado dela a tornou quem ela era.
Mas Jesus teve um encontro com ela. E hoje Deus vai ter um encontro conosco. Já contei aqui na igreja que uma vez eu fui pregar num culto de casais, numa igreja lá na Torre. Uma senhora, era um culto de casais e ela estava sem marido, lá atrás na cadeira. E eu pregando num culto de casais, e no final do culto, eu disse: nós vamos liberar perdão aqui para o cônjuge. O marido vai liberar para a esposa vai liberar para o marido, e nós vamos orar uns pelos outros. E acabou aquele culto, aquela senhora no final do culto veio me procurar, eu jovem, recém-consagrado pastor. Ela me disse: meu filho, você tem idade de ser meu filho, mas Deus usou a sua boca. E eu falei: glória a Deus. Às vezes a gente nem sabe, né? E Deus está trabalhando, a gente não tem nem ideia. E ela me disse assim: o Senhor falou comigo. O meu marido morreu há 16 anos, e ele me traiu, e ele era violento, mas hoje nesse culto, eu liberei a vida dele. Eu disse: não, a senhora liberou a vida da senhora. Liberou a vida da senhora, que estava presa, obrigado irmã, estava presa àquele passado, a essa ferida que estava aberta. Porque sabe o que é não perdoar? É segurar a brasa com as mãos. O tempo todo segurando brasas com as mãos. Ah, mas não merece o meu perdão. Não é que a pessoa merece. Ah, mas eu não tenho que liberar nada. Não, não é que você acha ou não acha. É porque Deus quer te libertar. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração do Pai Nosso, em Mateus no capítulo 6, se vocês não perdoarem quem te fez mal, nosso Pai que está no céu também não te perdoará. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 8 em diante: com a medida que você medir, você será medido também. Eu não sei, irmãos, se foi um relacionamento conjugal que te machucou. Eu não sei se foi o teu pai ou a tua mãe que não te amava, não te beijava, não te abraçava. Eu não sei se foi um tio, uma tia, uma avó. Eu sei que isso vai ficar aqui, hoje, como um ato profético. Nós vamos liberar a nossa vida e nós vamos largar esse passado de dores em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano glorioso para a tua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra para realizar em você e através de você. Queria que você levantasse a tua mão e fechasse os teus olhos. Em nome de Jesus Cristo. Eu queria que você, agora, com os olhos fechados, se é que você lembra, e se você não lembra, não tem nenhum problema. Se é que você lembra de algo que aconteceu no teu passado, no relacionamento com o namorado, com o pai, algo que você viu, algo que o teu marido fez, algo que um irmão teu fez, ou até a tua mãe, que escolheu mais amar o outro do que a você. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, com a tua boca, você diga: liberado, liberada. O inimigo não vai me prender nesse passado. O inimigo não usará essa arma na minha vida. Eu não serei descaracterizado, descaracterizada. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Com os olhos fechados, como se você estivesse enviando para essa pessoa o amor e o perdão de Deus. A sua vida não vai ser arruinada por algo que alguém fez com você. A sua vida não vai ficar amarrada. Hoje Deus está quebrando cadeias, algemas invisíveis. Deus está tirando peso, a repetição maligna na tua mente está sendo destruído agora. Agora, seja livre, livre no Senhor,
liberta, escolhida de Deus, escolhido do Senhor, para viver o melhor de Deus nessa terra. Ah, mas foi a minha mãe, libera a vida dela. Ah, mas foi o meu pai, libera a vida dele. Ah, mas foi o meu irmão, libera. Mas você não sabe o que aconteceu comigo, libera. Libera. E com a tua boca eu quero que você diga em voz alta: eu te perdoo. Eu te perdoo. E a minha vida está livre. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Olhe aqui para mim. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo aqui essa noite. Vocês não têm ideia do que é a vergonha do inimigo. Porque o que ele tinha planejado é para que você nunca desse certo na tua família. O que ele tinha planejado é para que você se sentisse inferior a todos. É para que você fosse tímido e medroso. Que você fosse retraído e retraída. Mas o projeto de Deus é: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Esse é o projeto de Deus. Segunda coisa, se você tem alguma pendência com Deus, você vai pedir perdão essa noite. Se tem algo que ficou embaixo do tapete, se tem algo que ainda te acusa e você se sente mal por isso, a palavra do Senhor diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Deus não envergonhará ninguém. Quem envergonha é o inimigo. Mas hoje nós vamos passar por aquelas portas livres, livre de um passado de dores e livres de toda acusação do maligno. Mais uma vez, fecha os teus olhos e agora coloca a mão no teu coração. Eu quero que você não precisa abrir a tua boca. Eu quero que você confesse diante do Senhor esse pecado. Isso que te acusa diante de Deus. Isso que você tem lutado frequentemente. Isso que você tem visto que está te atrapalhando o teu crescimento, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Você sabe disso. Você sabe disso. Como pastor na casa do Senhor, eu quero declarar nessa noite, em temor e em tremor, a palavra de Deus: os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Hoje a vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, de ouvir acusações do vil tentador. Lembrança
passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo as palavras de alguém que não quer da gente acreditar. E quase parando, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para ti, está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para ti, está em ti, querido Senhor. Aleluia. O inimigo foi envergonhado e Deus glorificado. Amém? Fala assim: o inimigo envergonhado e Deus glorificado. Eu estava dando uma aula, irmãos, e eu falei assim para as pessoas: a primeira palavra que vier à sua boca, você fale. Quando eu falar um tema. E aí eu ensino sobre educação financeira, né? E eu falei assim: dinheiro. Aí uma pessoa falou assim para mim: difícil. Aí eu disse outra palavra, eu disse assim: casamento. Aí uma mulher falou: Deus me livre. Aí eu olhei para ela e eu disse assim: foi difícil, não foi? Com teu pai, com a tua mãe. Ela me disse: eu não quero nunca ter um casamento, pelo que eu vi na minha casa. Eu disse assim para ela: aquilo que você viu não é o que Deus planejou. Não é o que Deus planejou. Deus planejou mulher abençoada no seu casamento. Deus planejou um homem fiel à sua esposa, supridor da sua casa. Ela me disse: mas professor, por todas as experiências que eu já vivi, eu nunca mais quero um casamento, eu nem penso sobre isso. E eu disse de novo para ela: as suas experiências não significam que é a realidade. Naquele dia eu vi que o diabo tem marcado muitos homens e muitas mulheres de uma forma a destruir o projeto de Deus. Mas eu quero ser uma voz profética de Deus para a tua vida. A tua família é bendita do Senhor. A tua casa, a praga não chegará. O dardo inflamado do maligno e a seta que voa ao meio-dia não tocará a tua casa e a tua família. Muitos jovens machucados, muitos, por
causa dos exemplos que tem visto em casa, por causa do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio. Só que hoje Deus restaurou. Posso ouvir um amém? Restaurou todas as pendências do passado. Restaurado. Levanta e fica de pé. Eu quero orar pela tua vida, em nome de Jesus. Senhor, que o inimigo não roube essa palavra quando meus irmãos passarem por aquela porta, que ela tenha caído sobre uma terra boa, Pai, nos seus corações. Eu te peço, Pai, eu profetizo sobre essas famílias, herança bendita do Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor, família bendita do Senhor, os filhos ao redor da mesa, benditos do Senhor, mulheres sábias, homens maduros, benditos do Senhor, família restaurada, em que toda raiz de violência caia por terra hoje, toda gritaria, todas as dores do passado, toda acusação do maligno, destruídos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. E não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo você colherá, se não desanimar. Aquele que começou a obra é fiel e justo para completar. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento. Que você possa viver uma semana e um mês sobrenatural do Senhor. Encha o teu coração de fé, de alegria e de esperança. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, porque Deus é fiel. Eu te abençoo como servo do Senhor, você e toda a sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Toda a igreja diz amém, amém e amém. Aleluia. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que foi por trás. Olho pra você, olho pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Terça-feira, 19h30, culto de oração. Sinta-se convidado a estar na casa do Pai. Domingo que vem, Escola da Bíblia, 10 horas, online. Siga o canal, estejam presentes lá, cultuando em modo EAD. Semana que vem, primeiro culto. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês.